Eu quero compartilhar com você nessa noite aquilo que mais uma vez Deus colocou no meu coração. E hoje pela manhã, eu já estava decidido, pastor, pregar sobre algo, mas devido a tudo que a gente viveu e que a gente passou aqui nesses dias, o Espírito Santo me direcionou hoje pela manhã, e eu decidi então obedecer e mudei o que eu ia compartilhar. E o Espírito Santo compartilhou comigo pela manhã um tema chamado Construindo um Lugar para Abrigar a Presença. Construindo um lugar, pode aumentar um pouquinho aqui o pad, por favor, para abrigar a presença. Sabe, durante esses dias nós ouvimos tanta coisa, durante esses dias nós aprendemos tanto, ouvimos mensagens maravilhosas. Pastor Marinho arrasou aqui ontem, Danilo, né, todos os pastores que pregaram aqui, que lindo, quanta coisa a gente recebeu. Mas eu tenho uma preocupação que eu guardo no coração, porque é fácil ser luz quando todo mundo está brilhando. É fácil eu pegar fogo quando eu estou perto de uma brasa. Já viu como é que se acende uma churrasqueira? Acende uma fagulha, acende um carvão e você assopra até que aquele fogo se espalhe. Mas existe um desafio, que é o desafio de permanecer aceso, que é o desafio de permanecer com a chama queimando no nosso coração, quando nos afastamos e voltamos para as nossas casas, e voltamos para os nossos lugares, para os nossos lares. E eu me preocupo, porque quando você voltar para a sua casa, você vai encontrar talvez a mesma situação que você deixou. Quando você entrar no seu quarto, talvez você vai dar de cara com a mesma tentação. Glória a Deus, tem alguém com fome. Quando você chegar na sua casa, você vai talvez dar de cara com a mesma tentação que você deixou dentro do seu quarto. Quando você encontrar os seus amigos, eles continuarão te chamando para ir para os mesmos lugares errados. No seu trabalho, você vai ser tentado da mesma forma que antes, a ser desonesto. A mentira vai continuar assediando seu coração, o orgulho. Mas existe algo que nós precisamos levar desses dias aqui. Existe algo que nós precisamos carregar em nós. Existe algo que, se nós guardarmos dentro de nós, a situação externa não vai mudar, mas o dentro de nós haverá acontecido uma transformação. E aquilo que eu vivo dentro de mim determina o ambiente à minha volta. Porque a Bíblia diz: resistir o diabo e ele fugirá de vós. A tentação pode vir e continuar a bater na sua porta, mas se dentro de você algo tiver mudado, se dentro de você algo tiver sido transformado, quando ele bater na porta, ele vai encontrar uma porta trancada. Quando ele tentar empurrar a porta, ele vai dar de cara nessa porta fechada. E existe algo que nós precisamos fazer para que uma transformação aconteça em nós, para que eu possa carregar, levar comigo aquilo que eu recebi aqui. Quantos receberam um toque do Espírito Santo nesse lugar? Quantos foram tocados aqui de forma profunda? Irmãos, eu fui profundamente impactado nessa conferência. E tem um texto na Bíblia que ele ilustra, e eu gosto muito desse texto, e eu quero que você abra comigo, livro de 2 Reis, no capítulo 4, nós vamos ler do versículo 8 até o 11.
Eu sempre me esqueço de mandar lá, pastorar, o texto lá para cima. É possível colocar aí ainda ou não? Só lembrando a vocês, aqui estão nosso Instagram. Eu vi que muita gente ontem, irmãos, na hora do culto não vale. Na hora do culto não vale não. Deixa eu acabar o culto, depois você vai lá no Instagram. Mas eu vi muita gente que ontem que apareceram suas carinhas lá no Instagram para mim. 2 Reis 4, 8 a 11. Vamos ler, não há problema. Certo dia, Eliseu foi à cidade de Sunem. Uma mulher rica que morava na cidade o convidou para fazer uma refeição em sua casa. Diga, refeição em sua casa. Depois disso, sempre que ele passava por lá, parava na casa dela para comer. A mulher disse ao marido: sem dúvida, esse homem que sempre passa por aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir um quartinho para ele no terraço e mobiliá-lo com uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lâmpada. Diga comigo: uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lâmpada. Assim, quando ele passar por aqui, terá um lugar para ficar. Assim, aqui, e ele, quando ele vier à nossa casa, poderá, leia comigo, por favor, poderá, não, por favor, poderá, um dia, Eliseu voltou a Sunem, e subiu ao quarto para descansar. Pai, te damos graças, Senhor, por tudo que já aconteceu até aqui, todas as palavras pregadas, todas as mensagens entregues, todo o mover profético que aconteceu. Mas sabemos, ó Deus, que o Senhor sempre tem mais para nós. E Espírito Santo, ajuda-nos a entender que de tudo que nós recebemos, nós precisamos guardar e levar conosco. Precisamos preparar um lugar para que aquilo que a gente receba permaneça em nós, Pai, em nome de Jesus. A palavra permanecer ou ficar, como estava aqui escrito, mexe muito comigo, porque a gente é excelente de iniciativa, não é verdade? Quantos aqui no começo do ano já falou assim: eu vou fazer academia esse ano, eu vou começar a minha dieta segunda-feira, 1º de janeiro, irmãos? Não pode mentir, hein? É pecado. Quantos aqui disseram eu vou mudar a partir de amanhã, e depois de poucos dias você se vê igual ou pior? Não, vou comer menos. Falei que ia comer menos, pastor Marinho me fez quebrar a promessa. Tive que ir lá comprar uma camisa maior hoje, irmãos. Estou falando sério. Tive que ir lá comprar uma camisa maior, que a minha estava pequena. Culpado é o pastor Marinho. Permanecer é algo importante. Permanecer, sabe? E algo que tem queimado no meu coração, que Deus tem falado comigo: Edson, eu não quero te visitar, eu quero permanecer em você. Existe um nível de presença de Deus que permanece em nós. Jesus diz assim: olha, se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, existe algo que nós precisamos carregar conosco.
essa fagulha, ela não pode ser simplesmente uma faísca na sua vida. Já viu como é que se você acende o fogão, ele tem um acendedorzinho ali elétrico, ou você tem um fósforo, um isqueiro, algo assim, e aquele acendedor elétrico, quando você abre o gás, você dá um clique, e ele acende, sim ou não? Mas somente o acendedor, se você desligar o gás, e ficar apertando o acendedor, e colocar o arroz para fazer, o que vai acontecer? Significa que somente a fagulha não vai transformar a sua vida. Você precisa que algo permaneça, você precisa de um fogo que permaneça. Lembra que uma das ordens lá no Velho Testamento era: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Porque existe algo em nós, existe um nível de presença em nós que precisa permanecer. Agora, a experiência dessa mulher nos diz sobre como preparar um lugar para receber a presença e a presença permanecer. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa: receber a presença não é a coisa mais difícil. Receber um toque do Espírito Santo não é o maior desafio. O maior desafio é permanecer na presença dEle. O maior desafio é viver na presença dEle. Em primeiro lugar, a presença se manifesta em nós a partir de um convite. Olha só, aqui diz que Eliseu foi à cidade de Sunem, e aquela mulher o convidou. Para quê, gente? Para fazer uma refeição. Aquela mulher o convidou para sentar à mesa com ele. Deixa eu te falar o que está acontecendo aqui esse final de semana. Você está se sentando à mesa com a presença de Deus. Aquele homem Eliseu aqui está representando a presença de Deus. Então aquela mulher convida a presença de Deus a se sentar na mesa com ela. Você está entendendo? O que está acontecendo aqui nesse lugar, a fagulha que está acontecendo aqui nesse lugar, é exatamente você convidando a presença para sentar à mesa e comer com você. A mulher faz o convite ao profeta para sentar à mesa com ela. Agora, olha só, a unção só me abençoa quando eu reconheço essa unção. A unção que eu não honro não pode me abençoar. A unção que eu não reconheço não pode me abençoar. Aquela mulher reconhece que Eliseu era um homem de Deus, e ela convida a presença para perto dela. A mulher honra o profeta, o convidando para perto. Preste atenção, havia 2 ladrões na cruz com Jesus, um à esquerda e um à direita, mas somente um dos ladrões recebem o que Jesus tinha. E é interessante porque Jesus estava no meio dos dois. Jesus não estava somente ao lado de um, Jesus estava no meio dos 2 ladrões. E um começa a dizer: você não é Deus? Desce daí, rapaz. O que você está fazendo nessa cruz? Você não é Deus? Mostra agora que você é Deus. Ele não reconhece quem estava ao seu lado, mas o outro olha e diz: nós somos pecadores, nós erramos, nós fizemos o que era mal, mas esse aí não tem pecado. E ele diz: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Sabe o que ele estava fazendo? Reconhecendo que Jesus era rei.
E sabe o que acontece? O ladrão que não reconhece, não recebe o que Jesus tinha para entregar, mas o ladrão que reconhece, escuta Jesus dizer: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. A unção que você não reconhece não pode te abençoar. Se você não reconhece a unção de Deus que está sobre a sua liderança espiritual, você jamais será abençoado por ela. Se você não reconhece a unção de Deus que está sobre a sua igreja, jamais você será abençoado por ela. Quantos estão me entendendo? Ao conhecer quem está sentado à mesa, a mulher decide construir um lugar para receber aquela unção. É interessante porque ela chama a presença para perto. Quando o profeta vem e senta à mesa com ela, ela reconhece que ele era um homem de Deus, que ele era a representação de Deus naquele lugar, e ela entende que ela precisava daquela presença perto. Agora preste atenção: quem quer unção precisa se preparar para recebê-la. Não se recebe a presença de Deus de qualquer forma. Não se recebe a presença de Deus de qualquer jeito. Aquela mulher começa a se preparar para receber aquela presença. Agora ela sabia que não mais queria apenas ele sentado à mesa e comendo uma vez por outra na sua casa, mas agora ela sabia que queria abrigar aquela presença. Ela queria que ele habitasse naquele lugar. Vocês estão comigo? O que você está fazendo para receber a unção na sua vida? O que você está fazendo para que a presença permaneça na sua vida? Como você está se preparando? Gaste os seus recursos em preparar um lugar para a presença de Deus. O que são os seus recursos? Eu não estou falando só de dinheiro, eu estou falando de esforço, de energia, de tempo. Se você quer saber o que você está valorizando mais na sua vida, olha com que você tem gastado o seu tempo. Se você quer saber o que você está priorizando na sua vida, olhe o que você tem empregado o seu tempo, o seu esforço, a sua energia, e você vai saber. Gaste os seus recursos. Olha, a Bíblia fala que essa mulher era mulher rica. Essa mulher tinha a possibilidade de fazer o que quisesse. Podia construir uma casa nova, podia reformar a casa, colocar uma estante bem alta, assim, que vai até no teto. Acho que eu já vi isso em algum lugar. Mas ela decide que havia algo mais importante. Ela podia comprar algo para ela, ir no shopping, comprar uma roupa nova, uma joia. Sim ou não? Quem gosta de ir no shopping aqui? Não é errado, irmão, no shopping não. Mas essa mulher estava tão determinada em ter a presença dentro da casa dela, ela estava tão determinada em preparar um lugar para receber aquilo que ela tinha visto, que ela diz: vamos construir um quarto para a gente abrigar a presença de Deus quando Ele passar por aqui. A presença somente se manifesta em um lugar preparado para ela. Jesus diz que não coloca vinho novo em odre velho. Para que a presença se manifeste, você precisa passar pelo processo do renascimento ou renovação. O apóstolo Paulo diz assim: olha, não vos conformeis com esse mundo, mas sedes transformados pela renovação que acontece na mente de vocês. Para que eu receba a presença só desce sobre odres novos, a presença só desce sobre aquilo que foi preparado para recebê-la.
Você está entendendo? Agora, então essa mulher decide no coração, chama o seu esposo e diz: nós vamos gastar os nossos recursos para construir um lugar para a presença. E a mulher faz um quarto, e ela constrói o quarto para receber essa presença, e coloca 3 coisas nesse quarto, e essas 3 coisas me chamam bastante atenção, pastor. Lembra o que ela colocou? Aqui, vamos ver. Primeiro, uma cama, certo? Uma mesa, não são 4, perdão, não é 3, não é 4, gente. Uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. Ela poderia ter colocado tantas outras coisas, mas esses 4 itens, eles nos falam de como preparar o nosso lugar para receber a presença, e o que será manifesto na minha vida quando essa presença chegar para estar nesse quarto. Vocês estão me entendendo? Amém? Sim ou não? Estão me entendendo? A primeira coisa que ela coloca nesse quarto é uma cama. A cama fala de um local para repousar a presença, um local para que a presença possa descansar. Quem quer viver uma vida de unção, entende que somente a presença somente repousará, e você apenas terá paz no momento da adversidade, no dia que você construir uma cama para essa presença. Preste atenção, os discípulos estavam andando de barco, e veio uma grande tempestade, mas dentro daquele barco tinha alguém repousando em uma cama. E quando a tempestade bate naquele barco, eles não sabem o que fazer, e de repente eles se lembram que havia alguém dormindo naquele barco, havia alguém descansando. A cama fala de repousar a presença. Deixa eu te falar uma coisa: quando nós temos a presença de Deus repousada em nós, o nosso barco pode sacudir, pode balançar, o mar pode ficar bravio, a tempestade pode soprar, o vento pode soprar de um lado para o outro, mas quando você pensar que tudo está perdido, você se lembra que alguém está dormindo no barco. Existe uma frase que diz que Deus só te dá autoridade sobre a tempestade na qual você pode dormir, na qual você pode descansar. Deus te dará autoridade sobre toda a tempestade que você pode descansar nela. E a Bíblia diz que aqueles discípulos então chamam a presença e diz: estamos morrendo. E Jesus calmamente se levanta, e ele olha para a tempestade e diz: ei, mar, se acalme. Sabe por que eles podiam fazer isso? Porque eles haviam preparado um lugar, porque havia uma cama para essa presença repousar. O que te sustentará no dia da adversidade não é a sua resiliência, não é a sua sabedoria, não é o seu preparo, mas o que te sustentará no dia da adversidade é ter a presença repousando no lugar que você preparou para ela. E pode ter certeza, a adversidade vai chegar, o dia mau vai bater na sua porta. Há 2 meses atrás nós estávamos festejando o aniversário de 15 anos da minha sobrinha, linda, linda, linda. Postei uma foto, um vídeo dançando com ela, a valsa de 15 anos. Irmão, chorei feito uma criança. Quando eu olhei para ela e eu vi uma princesa, eu chorei feito uma criança. Uma semana depois, nesse dia estava ali eu, minha esposa, minha sogra, todo mundo junto, festejando, feliz. Uma semana depois, a minha sogra começa a sentir uma dor na lombar,
Eu estava viajando para o Peru, e no dia que eu cheguei, quando eu vi a minha sogra, eu me assustei. Em 3 dias ela tinha ganhado 7 quilos, ela estava toda inchada, e a gente não sabia o que era aquilo. Ela tinha parado o rim parou de funcionar, e a gente levou ela correndo para o hospital, um estado de quase morte, e a gente começou a enfrentar uma luta e uma dificuldade. Sabe por quê? Porque Jesus disse que no mundo nós teremos aflições, mas quando Ele diz, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, Ele está dizendo, olha, se você preparar um lugar para a presença no momento da adversidade, eu estarei com você. Se você preparar um lugar para a presença no momento da tristeza, Ele estará com você. Começamos ali um processo com a minha sogra, descobrimos que ela tinha um câncer, tem um câncer no útero, e esse câncer já está um pouco avançado, e daquele dia, nossa vida virou de cabeça para baixo, mas algo me veio ao coração, e eu preferi e decidi colocar no meu coração, que eu ia confiar, que eu tinha preparado um lugar para a presença. Quem prepara um lugar para a presença pode descansar no momento da adversidade. Quem prepara um lugar para a presença pode confiar no momento da adversidade. Amém? A segunda coisa que essa mulher coloca dentro do quarto, então vocês lembram qual a primeira, gente? O que é? A cama. Lugar para repousar a presença. Segundo, uma mesa e uma cadeira. Mesa e cadeira nos fala de duas coisas. Primeiro nos fala de alimentação. Na mesa e na cadeira é onde você senta para se alimentar. Deixa eu te falar uma coisa. Aquela mesa talvez estava colocada para aquela mulher preparar um alimento para servir a presença naquele lugar. Nós chegamos aqui, tem uma sala preparada ali em cima, inclusive já elogiando aí, uau, como comemos nesse lugar, nessa sala. Jesus, que Jesus nos perdoe, pedindo perdão pelos pecados aqui. Mas ali tem uma mesa e algumas cadeiras, e nessa mesa foi separado para nós um alimento individual. Sabe o que diz isso? Que nós precisamos preparar um alimento individual para a presença. Nós precisamos alimentar a presença no individual. Existem momentos que no conjunto você está alimentando a presença, quando você está na sua igreja. Mas Jesus nos diz de algo. Ele fala, quando você chegar na sua casa, você entra no seu quarto, fecha a porta e ore ao Pai em secreto, e aquele que te vê em secreto te recompensará. Fala de um alimento individual, de algo que você prepara especificamente para aquele que vai assumir aquele lugar. Quantos estão entendendo? Nós precisamos preparar um alimento para a presença. Nós precisamos preparar um alimento para receber o Espírito Santo. Há uma entrega, um sacrifício que eu preciso preparar para que Ele se apresente. Não seja dependente do culto somente para se relacionar com Deus. Não seja dependente do seu pastor para se relacionar com Deus. A maior decepção, ou maior erro da nação de Israel foi no dia em que Deus preparou para estar no meio deles, e eles olham para Moisés e falam: Moisés, eu acho engraçado porque eles gostavam muito do pastor deles, de Moisés. Fala assim: Moisés, esse negócio de ir para perto de Deus é perigoso demais, a gente pode morrer, então você faz o seguinte, vai você. É assim que vocês fazem com o pastor Marinho aqui, gente? Ó, pastor Marinho, essa missão é arriscada demais, então a gente decidiu aqui na igreja que o senhor vai nela. Eles gostavam bastante de Moisés.
Mas a verdade é que eles delegam aquilo que era para todos eles. Eles dizem: não, Moisés, vai você lá, você fala com ele e vem e fala conosco, que aquilo que Deus disser nós vamos fazer. Tantas e tantas vezes nós somos dependentes do alimento que o nosso pastor está buscando para nós. Nós colocamos, delegamos a nossa vida espiritual sobre os nossos líderes. Mas deixa eu te falar uma coisa: não dependa do culto somente para se relacionar com Deus. A igreja é o lugar onde nós reunimos os nossos cultos e, como corpo de Cristo, entregamos a Ele uma adoração coletiva. Mas Deus está buscando o seu coração na sua casa. Separe um tempo para buscar a Ele na sua casa. Separe um tempo para se relacionar com Deus na sua casa. Agora, mesa e cadeira também nos fala de local de instrução, aonde se escreve, aonde se lê, se aprende. Significa que aquela mulher, então, ela coloca aquela mesa e a cadeira porque talvez a expectativa dela fosse que o profeta pudesse deixar instruções para ela. É na mesa que se entende a instrução, é na mesa que se busca o conhecimento de Deus, é na mesa que se estuda a presença. Você está entendendo? Essa mulher então coloca uma cadeira e uma mesa porque ela esperava receber a instrução de Deus, ela esperava conhecer mais de Deus. Sabe, existe um versículo em Provérbios, no capítulo 2, que me chama muita atenção. Ele diz: se como prata a buscares, e como tesouro escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor, e acharás o conhecimento de Deus. Preste atenção, esse versículo diz: se como prata, a gente pode substituir aqui, ó, se prata fala de salário, prata fala de trabalho, prata fala de busca por bens financeiros. Então ele está dizendo o seguinte: se da mesma forma, com o mesmo empenho que você busca crescer na sua vida financeira, que você busca ganhar dinheiro, se você buscar a Deus na mesma intensidade, se você buscar o conhecimento, a sabedoria na mesma intensidade, então você vai achar o temor, entender o temor do Senhor e achar o conhecimento de Deus. Você está entendendo? Como tesouro escondido a procurares. Como é que procura tesouro escondido, gente? Eu tenho umas séries do Discovery Channel que eu gosto muito, e algumas delas é em busca, como é que é, em busca do ouro perdido, acho que é esse o nome. Eles descobrem alguns piratas, alguns navios que afundaram muitos anos atrás, e buscam alguns equipamentos bem modernos, e saem procurando esses tesouros. Eu acho massa ficar assistindo aquilo. E tem gente que passa a vida inteira andando atrás de um tesouro. Jesus diz que um homem está numa terra e de repente ele descobre que aquela terra tinha uma pedra preciosa. Ele foi lá e vendeu tudo que ele tinha e comprou aquela terra. Sabe por quê? No reino de Deus, o que vai determinar o seu sucesso não são as suas conquistas, mas são as suas entregas. Não são as suas conquistas, são as suas entregas. Porque é quando eu entrego, é quando eu abro mão, que eu recebo aquilo que de fato tem valor. Preste atenção, o apóstolo Paulo começa a dizer, um certo dia, alguns apóstolos, algumas pessoas estavam questionando o apostolado de Paulo, e ele começa a descrever os títulos que ele tinha. Ele disse: olha, de todos vocês, eu sou o que mais poderia me orgulhar. Sou judeu, criado aos pés de Gamaliel. Gamaliel era
top das galáxias naquele tempo, gente. Gamaliel era o cara que mais sabia, que mais conhecia da Bíblia, era o principal dos fariseus, zeloso pela lei, perseguidor da igreja, tinha título, ele tinha dupla nacionalidade romana, mas ele disse: mas eu considerei tudo isso como lixo para ganhar o conhecimento de Cristo. E ele encerra dizendo: eu quero conhecer a Jesus e ser encontrado nele. Sabe, ele prepara um lugar para instrução, ele entende que precisa preparar um lugar para ser instruído pela presença. Então a mesa e a cadeira nos fala também de um local de instrução, onde se busca o conhecimento de Deus. Mas tem ainda um terceiro elemento que tinha nesse quarto, e esse terceiro elemento era o candelabro. O candelabro era uma lamparina, ele era uma lâmpada, mas talvez a gente fica pensando, quando a gente pensa em algo para iluminar que tinha naquele quarto, essa lâmpada, a gente pensa em lâmpada moderna, mas a lâmpada naquele tempo não era como hoje, e essa lâmpada tinha algumas funções, não era somente iluminar, e pelo menos 3 funções tinha esse candelabro dentro do quarto. O primeiro era trazer luz àquilo que estava obscuro. Nos fala de fazer enxergar a nossa volta, nos fala de enxergar aquilo que está fora do lugar na nossa vida, porque a Bíblia diz que aquilo que é trazido à luz fica exposto. Essa mulher colocou um candelabro, porque ela sabia que quando a presença viesse, ele acenderia esse candelabro, e a casa dela seria iluminada. Jesus nos diz: eu sou a luz do mundo, e aquele que anda comigo jamais estará em trevas. Então a primeira coisa que o candelabro, ou que aquela lâmpada dizia, era que precisa clarear na nossa vida, dentro de nós, para ver aquilo que está fora do lugar. Lembra quando aquela mulher perde a dracma, e ela diz que ela acende uma lâmpada, e ela começa a varrer a casa, porque quando ela acende a lâmpada, ela percebe que a casa estava suja. A escuridão nos impede de ver aquilo que precisamos limpar. Mas quando a presença se manifesta, quando a luz é acendida, então eu posso enxergar dentro de mim e varrer para fora do quarto aquela sujeira que está acumulada, aquela poeira, aquela telha de aranha que está sobre os móveis. Quantos estão me entendendo? Então o primeiro objetivo daquela lâmpada era trazer luz e clarear todo aquele quarto. Mas a lâmpada também, ela tem uma outra função, que era a função de dar direção. Já viu quando acaba a energia, você vai tentar andar no quarto, você vai lá e chuta o pé da cama? Quem já fez isso? Então a lâmpada, o candelabro também, ele estava ali para dar direção. A luz, ela traz direção ao nosso caminhar. Deixa eu te falar uma coisa: nós não podemos andar se a luz do Espírito Santo não estiver iluminando os nossos pés. Jesus diz: lâmpada para Salmos, está escrito: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Sabe, nós precisamos da luz do Espírito Santo. Quando a presença chegasse naquele lugar e acendesse,
aquela mulher teria uma direção, ela saberia para onde andar sem tropeçar. Sabe por que muitas vezes você está tropeçando tanto? Sabe por que tantas vezes você está caindo tanto? Porque talvez a luz que você colocou no quarto está tão fraca, ou talvez já se apagou, e a escuridão está fazendo você tropeçar. E talvez você tenha procurado tanto o pastor para tentar resolver o problema das suas quedas, dos seus tropeços, mas talvez o pastor não vai conseguir resolver. O que vai conseguir resolver as suas quedas, os seus tropeços, é trazer, é preparar um lugar para a presença de Deus na sua vida. Então a luz, ela dá direção, mas também tinha uma terceira função aquela luz. Ela era uma luz de fogo, ela era um fogo, e o fogo ele tem a função de aquecer. Então o candelabro também, ele estava no quarto para trazer aquecimento ao quarto. Jesus disse: eu vim trazer o fogo, e eu gostaria que todos vocês já estivessem queimando. Sabe, aquela mulher sabia que quando aquele candelabro fosse aceso, o espaço que ela guardou para a presença de Deus estaria aquecido. Sabe, o quarto que essa mulher construiu, irmãos, diz do nosso coração, significa ou traduz o nosso coração. Quando a presença chega e acende o candelabro dentro de nós, o nosso coração começa a queimar. Nós estamos falando de fagulha, de reacender. E esse candelabro, ele tem o papel de trazer e manter o calor dentro do seu coração. Quando o convidado chega, logo após ela preparar esse quarto, ele vem, acende a luz, aquecendo o ambiente, trazendo instrução. Ele senta naquela mesa e cadeira, trazendo instrução. Ele repousa sobre aquela cama. Quando a presença chegar na sua vida, ela vai iluminar, aquecer, instruir e permanecer sobre você. Vocês estão entendendo, amém? Sabe, tudo que você recebeu aqui nesse lugar foi luz, foi instrução, foi fogo. Agora, deixa eu te falar uma coisa. O despertador, quando você coloca ele para tocar, ele tem o poder de te despertar, te acordar, sim ou não? Mas ele não tem o poder de te tirar da cama. Quantos aqui já colocou o despertador, o celular para tocar, falou assim: eu vou levantar 4 horas da manhã para orar, e o despertador toca, você vai lá, aperta, e quando você vê já deu 8 horas da manhã, ixi, what is happened? Que passou? Sabe por quê? O despertador, ele tem o poder de te acordar, mas ele não tem o poder de te tirar da cama. Sair da cama é seu papel, é o meu papel, é a minha função. O que está acontecendo nesse lugar é o despertador de Deus tocando na sua vida nesse final de semana. Agora vai estar na sua mão decidir arrancar essa coberta de cima de você, botar esses pezinhos lindos seu no chão e sair da cama. Amém? Quantos estão entendendo nessa noite? A minha oração nessa noite é que o Espírito Santo possa incomodar você. A hora que você tentar dormir de novo, ele vai lá, vai te sacudir na cama, e que ele possa te levantar desse lugar. Não podemos querer
uma presença que vem, come e vai embora. Precisamos de alguém que habite em nós. A presença precisa permanecer na sua vida. Eu quero encerrar esse momento, vou chamar os músicos. Eu quero encerrar esse momento fazendo 3 perguntas para você. Quero te convidar a ficar de pé uma vez mais. A primeira delas é: você está pronto para fazer um lugar para a presença na sua vida? Você está pronto para construir um quartinho para ela dentro de você? Deixa. Você está pronto para fazer um lugar para essa presença? É interessante, sabe por quê? Eliseu profetiza sobre a vida daquela mulher. Eliseu diz para ela que ali tem um filho. A partir do momento que ela constrói aquele quarto, Eliseu profetiza e diz que ali tem um filho. E aquela mulher tem um filho. Mas passa alguns anos e aquele filho morre. Sabe o que a mulher faz? Ela pega a criança e deita na cama que ela fez para a presença, como quem está dizendo: os meus problemas estão entregues na mão daquele que habita em mim. As minhas dificuldades estão entregues nas mãos daquele que habita em mim. As minhas decepções estão entregues nas mãos daquele que habita em mim. Então vamos lá, você está pronto para fazer um lugar para a presença de Deus na sua vida? Amém? Sim ou não? A segunda pergunta, o segundo desafio que quero fazer para você. Eu quero te desafiar a sair deste lugar e lá na sua casa construir um lugar para que a presença de Deus habite sobre você constantemente, dia após dia. E não pense que vai ser fácil. Não se iluda pensando que vai ser fácil, porque o diabo vai fazer de tudo para tentar impedir você de tirar um tempo para buscar a Deus. Vai aparecer gente lá do meio para poder tirar você da presença de Deus. Na hora que você decidir construir esse lugar, pode ter certeza que o inferno vai se levantar, mas o Espírito Santo é aquele que está do seu lado dizendo: vai meu filho, continua a coloca um tijolinho a mais, coloca um pouquinho mais de cimento, reboca, cobre essa casa, porque a presença vai vir, a presença vai chegar e ela vai habitar esse lugar. O final desse texto, volte ele aqui para mim, por favor. Próximo versículo. Um dia, vindo o profeta para ali, retirou-se para o quarto e deitou. Você entendeu? A mulher preparou tudo. Quando a gente prepara tudo, sabe qual é o nosso papel? Aguardar a presença vir. E deixa eu te falar uma coisa: ela virá e vai habitar na sua casa e vai morar dentro de você, amém? E vai fazer morada em você, porque é a promessa dele, amém? Quero te convidar, se você nessa noite quiser fechar os seus olhos comigo, enquanto a gente adora a Deus com essa canção, eu te convido a fechar os seus olhos e fazer uma entrega ainda maior, dizendo: eu quero construir um lugar para a presença na minha vida.